pessoal! E aí, preparado? Última aula do mês, né? Amanhã já é julho, junho encerrando, módulo 2. Estamos concluindo o nosso módulo 2 hoje, tá bom? Então, você já anotou aí as páginas, da 83 até 98. Tem a referência bíblica para você pesquisar, ó. Êxodo 34, 7. Anota na sua agenda e manda para mim. Essa referência bíblica está dizendo assim, ó. Cumpra a minha promessa a milhares de gerações. Então, nosso Senhor Deus, Jeová Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está sempre cumprindo as suas promessas. Elas não vão de falhar. Creia você, porque eu creio também que as promessas de Deus não falharão jamais. Você já viu o seu livro aí na página 83, em diante, vamos até a página 98, conforme eu falei. Mas eu coloquei aqui algumas observações muito importantes que nós não podemos nos confundir ao escrevermos, a produzir um texto, a fazer uma redação, a escrever mesmo, aí vocês gostaram mostrando no celular de vocês alguma coisa, ao invés de, em vez de, onde e aonde. Vamos abrir logo na página 85 para a gente ver essa palavra que está no retângulo amarelo que fala assim, ó. Abriram a 85, já marque o que eu for lendo com vocês. A expressão em vez de pode relacionar termos contrários, como expressar a ideia de em lugar de. Então, você escreveu lá uma redação, uma frase. Por exemplo, você escreve assim, ó. Usando a seguinte observação, né? Em vez de, aí você coloca, fechou a porta em vez da janela. Fechou a porta em vez da janela. Então, em vez de, ele disse, fechou a porta no lugar da janela. Então, se eu puder usar a palavra em lugar de, quando eu for trocar o em vez de, não vai ter nenhum problema, vai ser tudo direitinho, tudo organizadinho. E ao invés de, ele me dá a ideia de quê? Em vez de lugar, né? E ao invés é uma oposição. Eu digo uma coisa, depois eu digo outra. Se eu falar assim, ó, ao invés de chorar, riu. Ao invés, é o contrário. Ao invés da pessoa sorrir, ela chorou. Então, se der uma questão de oposição, de contrário, eu vou colocar ao invés. É só vocês trazerem isso na cabecinha de vocês. Essas duas observações que eu dei agora, em vez de, é colocado por em lugar de. E ao invés é sempre uma oposição. Alguém está falando algo e se opõe àquilo. Então, a gente vai colocar ao invés de, ao invés de. Aí no livro tem alguns exemplos que eu já dei com vocês. E vamos também algumas observações sobre a palavra onde e a palavra aonde. Muito importante. A palavra onde, ela vai dar sempre uma questão de movimento. A palavra onde vai te indicar algo sem movimento. Sem movimento. Como assim, tia Raquel? Vou já te dar um exemplo. Sem movimento. E o aonde, ele me dá a ideia de movimento. Alguma coisa está se movimentando. Movimento. Vocês gravem bem esses bisuzinhos que eu dou para vocês, que é muito importante na hora de responder as questões. Vamos aos exemplos de onde. Se eu disser assim, é agradável onde está. Tem movimento? Não, você está parado em um lugar. Então, eu uso a palavra onde. Pronto. Eu não podia colocar assim, é agradável aonde está. Porque eu falar que você estava se movimentando. Mas aonde está? Onde está. Onde. Tia, e o aonde? O aonde, ele vai sempre dar uma ideia que eu falei de movimento. Quer dizer, para onde? Para que lugar você vai? Então, se você puder usar a palavra para que lugar, para qual lugar, você vai entender completamente em que momento coloca onde, em que momento coloca aonde. Vamos a alguns exemplos de aonde. Eu digo assim, aonde você vai? Já estou sabendo que é movimento. Aonde? Então, não posso começar nunca jamais com onde. Duas expressões que não tem no livro de vocês, mas é importante vocês saberem. A palavrinha de onde ou donde. Só indica origem. Tipo assim, não sei de onde vem esse garoto, ou de onde vem. Aí pode, de onde. Agora grave bem na cabeça de vocês, não esqueça nunca mais, é para a eternidade.
eu jamais posso escrever a palavra da onde. Não existe da onde, tá? Só existe de onde. De onde vem aquele garoto, de que lugar vem aquela garota, é de onde. Da onde não pode ser usado. Então, você entender ao invés de e em vez de, não vai ter problema. Na página 84 tem aí duas questões muito importantes, ó. Usinas priorizam etanol em vez de açúcar, ó. Em vez de. O em vez de quer dizer o quê? Em lugar de açúcar. É só você trocar a palavra em vez e colocar de lugar que você vai entender perfeitamente, ou em lugar de. Motorista acelera ao invés de frear. Ao contrário de frear. Ele foi acelerar ao contrário. Ao invés de. Aí vem perguntinhas, né? Elas apresentam o mesmo sentido? Claro que não. Você vai dizer não. Em vez de indica em lugar de. E ao invés de, o contrário. Termos opostos. Então você vai responder rapidamente a questão 1. Lá na página 85 também, falando das expressões em vez de, ao invés de e em vez de. Sim, pois a manchete B relaciona termos contrários. E nela poderia, ó, como tem essas duas diferenças, poderia ser utilizado tanto a expressão ao invés de, quanto a expressão em vez de. Certo? A não caberia a expressão ao invés de. Não caberia jamais o contrário. Ainda na 85, falando sobre invés de, ao invés de. A forma agroecologia explica o que você entende por esse conceito. Você vai dizer o que você entende desse conceito, né? Agora vem o emprego das expressões ao invés de e em vez de, na linha fina, se que é uma linha fina, da reportagem. Explique, novamente, ó. Ao invés de, está indicando ao contrário de. Ao invés de, ao contrário de. A preservação do solo, ao contrário da destruição. E em vez de, está indicando o lugar de. Pronto, tiramos dúvidas sobre em vez de, ao invés de. Na 86 continua mais. Ao invés de, em vez de, você pode dizer quando é lugar usado no lugar de em vez de. Aí vem mais outras sobre onde e aonde, lá embaixo, ó. Fecha os olhos e tente imaginar de que ou de qual lugar vem os sonhos, ó. Onde? Para que, para qual lugar ela levará você nessa noite? Aonde? Onde e aonde? A palavra onde foi usada em uma frase com o verbo de movimento, que eu falei aqui, ó, movimento, que não exige a preposição a e pode ser substituída por que lugar, por qual lugar. E a palavra aonde foi usada em uma frase com o verbo de movimento, que exige a preposição a e pode ser substituída pela palavra para que lugar ou para qual lugar. Gente, não tem segredo. Você respondeu, beleza. E na página de número 83 também vem só você marcar. Vamos estar marcando que sentido cada um tem. Marcou, beleza. 87. Vocês têm que fazer para mim um final para essa historinha aqui da Alice, tá bom? Vocês vão ler aqui e fazer o final de no mínimo uns 3 parágrafos, tá? Escreva aí e manda para mim o seu final, outros personagens, outras histórias. 89, nenhum segredo. Só procurar em todos os retângulos e quadrados amarelos das aulas de maio e junho e responder. E lá na página de número 92 até a 98 é só revisão de tudo que nós já estudamos. Então, tia Raquel não vai falar muito sobre como é, como não é. Claro que eu faço questão absoluta que vocês, quando tiverem as dúvidas, ao responder a página 92, vão me perguntando. Que eu tenho certeza que vai ter algum momento esse anúncio de classificado que vai causar alguma dúvida, tá? Que palavras foram abreviadas desse anúncio, a abreviação das palavras. Os anunciantes classificados precisam ser objetivo e fazer uso por vezes de abreviações. Vai dizer porque a classificação apresenta um formato breve. Além da linguagem objetiva das abreviações, quais outras características? Foi publicado em jornal, vai dando as características de um anúncio. O sujeito que está aí de compra e vende-se. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão expositor. Sujeito composto. Respondeu isso aí, beleza. É agente ou é paciente? Paciente, pois sofre ação expressa pelos verbos que há de serem comprados e vendidos. Falei muito sobre isso, agente está passivo, agente paciente. E em que voz verbal está?
Voz passiva sintética. Lembrando que na provinha muita gente errou, viu? Colocou só voz passiva, colocou só sintética, colocou só analítica, fez uma bagunça. Na questão da página 93, a falta de concordância verbal. As formas verbais, compra e vende-se, não concordam com o sujeito e composto, pois estão no singular. Além disso, falta a partícula apassivadora em compra. Já estou respondendo tudo para você. H, para finalizar, resposta: compram-se e vende-se. Na 93, sabe o que você vai marcar? Detectar-se erro em todos os setores, câmaras frias, geladeiras frias, balcão. Esses produtos são comprados e vendidos. Na página 94, é só relembrar as locuções, as conjunções, que também algumas pessoas errou na prova, viu? Lá tinha conjunção, tinha locução e tinha advérbio. Então vai marcando tudinho na questão 3 e 4, respondendo beleza. Na questão 95, também falamos sobre isso, digo mal com quanto negar e ainda afirmar. Falando mais um pouquinho de poemas. Na página 97 tinha assunto que foi passado na prova, que você já sabe. E falando aqui mais um pouquinho sobre o onde ou aonde. E para terminar, a 98 fala de oposição. E o que não tem de oposição aí é branco e bruma. A única coisa que não tem de oposição é isso. Então, já pode começar a ler. Já pode começar a ler A Menina que Fez a América, tá? Já pode ler. Quinta-feira eu vou estar cobrando você já esse livro. Bem fininho, bem legal. Então, boa aula. Fale comigo, me pergunte tudo, não fique na dúvida. Apague o módulo 3, porque na próxima aula, sexta-feira, módulo 3. Hoje encerramos módulo 2. Tchau!